Hoje nós vamos fazer um experimento sobre a densidade de diferentes materiais biológicos, no caso dentes e ossos, né? Aqui dos nossos dentes, aqui dos ossos. E para isso nós vamos precisar de uma balança. A precisão dessa balança é de 0,1 gramas, que já é suficiente para esse experimento. De provetas, canetas e os nossos ossos e dentes. Para isso nós vamos utilizar a pata de um cachorro, o dedo de um suíno, o dedo de um bovino, uma coxinha de galinha, né? A pata de uma galinha, o crânio de uma galinha, o dente de um bovino, dentes de cavalo e dente de cachorro. Alguns desses materiais são mais difíceis de encontrar, mas, por exemplo, na sua casa é muito fácil encontrar a pata de uma galinha, ou mesmo comer aquela rabada, utilizar o rabo do bovino para fazer a medição, uma costelinha. Dentes são mais difíceis de encontrar, mas, por exemplo, se você for numa fazenda e tiver aquelas cabeças de boi, você pode arrancar um dentinho da cabeça para fazer a medição. Dentes de cavalo, a mesma situação, ou mesmo os dentes do seu cachorro que solta os dentes de leite, você pega os dentes de leite para fazer a medição da densidade. Então vamos para o experimento. Como nós vamos realizar várias medições, é importante organizar os dados. Para isso nós montamos uma tabela que tem todos os materiais que nós vamos medir e as variáveis, né? No caso, massa, volume e o espaço para o cálculo da densidade. Então, por exemplo, a pata da galinha, quando a gente medir a massa, anota aqui, o volume e depois, pela divisão de ambos, nós vamos encontrar a densidade. E o que é a densidade? A densidade é uma relação da massa com o volume. Aí, no caso, nós vamos medir a massa em gramas, usando a balança, e o volume em centímetros cúbicos, usando as provetas. Mas como a gente mede o volume em centímetros cúbicos, sendo que a proveta faz a medição em ml? Pela relação simples, né, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, se houver uma diferença de 1 ml, por exemplo, quando você coloca um dente na proveta, então o dente vai ter 1 centímetro cúbico. Então, a primeira coisa que vai ser medida a massa vai ser a pata do cão. Ela pesa 23,4 gramas. Agora vamos para a pata do suíno. 11,2 gramas. O dedo do bovino. Dentes de cavalo. Aqui todos os valores já anotados na tabela, né? Por exemplo, o dedo do bovino pesou 38 gramas e o dente do cavalo 35,3 gramas. Agora nós vamos passar para a medição dos volumes usando a proveta. Nossa proveta está marcando 380 ml. Então, vou colocar a pata do cão e ver a nova marcação. Então, a nossa medida inicial era 380 ml e foi para aqui mais ou menos 400 ml. Então nós tivemos uma variação de 20 ml. Logo, o volume da pata do cão é de 20 centímetros cúbicos. Agora vamos medir o volume do dedo do bovino. Valor inicial 380 ml. Pulou agora para 411 ml, dá mais ou menos um volume de 31 ml, ou seja, 31 centímetros cúbicos. Agora vamos medir o volume da pata da galinha. Nossa medida de volume começou em 172 ml e passou para aproximadamente 179 ml. Então essa diferença aqui dá o quê? 7 ml, que equivale a 7 centímetros cúbicos. Aqui nossa tabela já completa, né, com todos os valores de massa e volume dos materiais que a gente mediu. Agora nós vamos calcular a densidade dividindo a massa pelo volume. Nós sabemos que a densidade da água é 1. Então aqui uma boa dica, olha. O dedo do bovino, a densidade dele com certeza é maior que 1. A gente coloca a pata do suíno, também é maior que 1. O dente do bovino, o dente do cavalo. Esses materiais possuem uma densidade maior do que o quê? 1 grama por centímetro cúbico.
Porém, se nós colocarmos aqui o crânio da galinha e a pata da galinha, nós percebemos que eles flutuam, ou seja, a densidade deles é menor ou igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos calcular aí a densidade dando fechamento aqui para o nosso experimento. Perceba que interessante, os ossos possuem densidades muito parecidas, entre 1,17 gramas por centímetro cúbico e 1,24 gramas por centímetro cúbico, independente do animal, né? Tanto cão, suíno ou bovino. Aqui para galinha nós temos valores menores ou igual a 1 grama por centímetro cúbico, o que mostra, né, esses valores pequenos, uma das adaptações que as aves tiveram que permitiram o voo. É que para os dentes, né, independente das espécies, nós tivemos aqui valores entre 1,2 e 1,6 gramas. Isso mostra aí um material de grande resistência, que são os dentes para triturar os alimentos, então maiores densidades. Moral na nossa história é que os ossos possuem uma densidade maior do que 1,1. Para a galinha, a densidade dos ossos é menor do que 1 ou igual a 1. E para os dentes, a densidade é a maior encontrada, maior do que 2,21, por exemplo.